Pai nosso que estais no céu, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Vem, Pai, com o teu reino. Nós aguardamos. Nós esperamos a tua vontade. Nós ansiamos, Senhor, pela tua volta. Nós desejamos estar na tua presença. Nós queremos, Pai, estar contigo. Que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado, hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nos ensina, Pai, a viver em santidade, nos ensina a viver segundo a tua vontade. Para que nesse dia em que o céu se abrir, a gente possa estar contigo, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Obrigado pela essa graça derramada que tem nos ensinado. Espírito Santo, venha nesta manhã ministrar aos nossos corações. Venha transbordar do seu conhecimento sobre as nossas vidas para que possamos aprender com a sua leitura, com a leitura da tua palavra. Para que não seja apenas um ler, mas que seja um estudar, um conhecer, um se aprofundar no Senhor. Para que cada dia mais possamos ter mais sede de Ti, mais conhecimento do Senhor, da Tua Palavra, para que possamos ter cada vez mais intimidade contigo, Senhor. Para que o Seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja honrado. Abençoa a vida de cada um aqui, que o Senhor esteja ministrando sobre o coração de cada um presente aqui. Pai, quero te pedir pela nossa nação, que as promessas que o Senhor fez para o Brasil se cumpram, Senhor. Te peço, Senhor, vem com o teu Santo Espírito e que o Senhor desperte a sua igreja e abra os nossos olhos e ouvidos para que possamos ver o que o Senhor tem preparado para nós. Traga paz para Israel, Senhor. Que aquele povo possa entender que Jesus Cristo é o Messias e que possamos viver a eternidade contigo. Toda honra e toda glória seja dadas a Ti, porque Teu é o reino, o poder e toda a glória, Senhor, hoje e sempre. Amém. Bora lá, então, a gente está lendo Ezequiel, e a gente vai ler agora o capítulo 7 de Ezequiel. É a última parte da profecia que Ezequiel recebeu. O fim chegou. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. Chegou o fim. O fim chegou sobre os 4 cantos da terra. Agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês. Eu os julgarei segundo os seus caminhos e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade e eu não pouparei. Pelo contrário, eu darei o que vocês merecem pelos seus atos e farei com que paguem por todas as suas abominações. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Calamidades após calamidades. Eis que vem. Chegou o fim chegou. Já despertou contra você. A sua sentença chegou, ó morador desta terra. Chegou a hora, o dia está próximo, dia de tumulto e não de alegria, sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre você, cumprirei a minha ira contra você. Eu os castigarei segundo os seus caminhos e os farei pagar por todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade e eu não pouparei.
Segundo os seus caminhos, assim os castigarei e os farei pagar por suas abominações. E vocês serão, e vocês saberão que eu, o Senhor, sou o que castiga. Eis o dia, eis que chegou. Brotou a ceteça, já floresceu a vara, reverdeceu e a arrogância. A violência se ergue. Se servir a vara da maldade, se servir de vara de maldade, nada restará deles, nem de sua multidão, nem de sua riqueza, nem de sua glória. Chegou a hora, o dia está próximo. Quem compra, não se alegre, e quem vende, não se entristeça, porque a ira cairá sobre todos eles. Porque o vendedor não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra todos eles não será revogada. E por causa da própria maldade, ninguém preservará a vida. Tocaram a trombeta, tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira cairá sobre todos eles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Quem está no campo morre a espada, e quem está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos desfalecerão, e todos os joelhos se desfarão em água. Vestirão roupas feitas de pano de saco, e o terror tomará conta deles. Todos os rostos ficarão cobertos de vergonha, e todas as cabeças serão raspadas. Jogarão as suas Jogarão a sua prata nas ruas, e o seu ouro será tratado como se fosse sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los do dia da ira do Senhor. Eles não, sa eles não saciarão a sua fome, nem lhe encherão o estômago, porque a prata e o ouro foram o tropeço que os levou a cair na iniquidade. Dessas preciosas joias fizeram seu objetivo de orgulho, e ficaram os seus abomináveis imagens e os seus ídolos detestáveis. Por isso, fiz com que essas coisas se tornassem como sujeira para eles. Entreguei tudo isso nas mãos dos estrangeiros, por pressa, e aos ímpios da terra por despojo. Eles o profanaram. Desviaram deles o rosto e profanaram o meu tesouro. Ladrões entrarão nele e o profanarão. Prepare uma corrente, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade cheia de violência. Trarei aqui as piores nações que tomarão posse das casas deles. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. A destruição está a caminho. Eles buscarão paz, mas não haverá paz. Virá misericórdia sobre misericórdia, virá miséria sobre miséria, e um rumor após o outro. Buscarão visões de profetas do sacerdote. Perecerá a lei dos anciãos, o conselho. O rei estará de luto, o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-los segundo a sua conduta, e os julgarei pelos seus próprios critérios, e eles saberão que eu sou o Senhor.
A gente tem, eu pelo menos vejo assim, um coração tão amoroso que Deus nos deu, que quando a gente ouve isso, a gente sente dor, né. A gente fala: "Cara, Hum, Deus vai fazer tudo". Só que ao mesmo tempo, ele me dá uma visão de que tudo isso, todo esse castigo, toda essa ira que o Senhor derrama, é sobre aqueles que já são, imorais, imundos, já são pessoas que causam isso nas outras pessoas, sabe. hum, São aquelas pessoas que não temem ao Senhor, não têm temor ao Senhor, e a única coisa que eles adoram é as riquezas e as destruições. Então, é a justiça do Senhor, que é a ira dele derramada sobre aqueles que não o amaram, e sim destruíram a sua criação, destruíram os seus filhos, perseguiram aqueles que ele ama, perseguiram aqueles que ele criou. Então, eu vejo esse derramar da ira do Senhor como uma purificação, como aquela separação, né, do joio e do trigo, como o ímpio, aquele que não adorou o Senhor, aquele que se prostituiu, aquele que resolveu falar assim: "Não, eu sou Deus de mim mesmo", esse está sendo castigado, esse está sendo destruído. E a gente tem o amor e a compaixão, mas a gente precisa entender, para que haja paz é necessário a guerra. Para que haja uma renovação, igual você para pensar, a colheita em si, ela é um movimento drástico contra uma planta. Se você for colher, ela é você cortar, é você tirar fora. Então ali você está tirando fora tudo que é bom e tudo que é ruim. O que é bom é separado e o que é ruim é queimado. Então muitas vezes a gente fica assim: "Nossa, mas o Senhor está muito irado". Sim, ele está irado contra aqueles que não o servem e vieram só para matar, vieram só para destruir. E às vezes a gente fica pensando que aquele que veio para matar, roubar e destruir é Satanás. Não, o próprio homem faz isso por ele. O próprio homem tem essa maldade dentro dele. Então o Senhor vem para purificar e transformar a terra. Então, tipo, a gente não, eu não consigo ficar feliz, mas consigo ficar feliz porque a chegada do grande dia significa a vida eterna com Ele. Serão momentos difíceis que passaremos, mas como a música que eu coloquei, no final vai valer a pena. É assim como as dores de parto, são dores intensas, e quando o filho está para nascer, são dores de morte até. Mas quando o filho nasce, a dor é esquecida, porque no final a alegria de tudo isso vai valer a pena. Então precisamos estar prontos e preparados para tudo isso que tanto Ezequiel viu, João viu, Daniel viu. Isso faz parte do evangelho. Isso faz parte do reino de Deus, saber que Jesus voltará, que antes dele voltar, a ira do Senhor será derramada sobre todos. 27, ele tem uma frase ali que ele chega a dar um tremor, né? Ele fala ali, vou tratá-lo segundo a sua conduta. Imagina Deus nos tratar conforme o nosso, nossa, é forte, hein? Sabe o que é interessante? Só que aí a gente tem uma, para aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor, tem uma pequena vantagem, É, que a sua conduta, os seus pecados, as suas coisas foram lavadas com sangue. amém. Então Glória a você Deus. é separado. Então, precisamos entender que a ira do Senhor não é sobre os seus filhos, Uhum. sobre aqueles que o negaram, E o aqueles que rejeitaram. o rejeitaram,
aqueles que, como você disse, a conduta é de destruição. A própria conduta já é de destruição. Então o Senhor vem com esse derramar da ira sobre aqueles que escolheram odiar ao Senhor. E tipo assim, às vezes a gente fica assim: "Mas por que, Senhor?" Não tem porquê. Foi avisado, o evangelho é levado a todas as nações, todos ouviram. Quando a gente fala do evangelho do reino, por isso que a gente não pode ficar parado na cruz do Senhor, por isso que a gente não pode ficar parado na ressurreição, a gente tem que falar, porque se você não aceitar, a ira do Senhor será sobre você, e ele vai voltar e isso vai acontecer. O grande o grande e terrível dia do Senhor vai acontecer. Ele é grande e maravilhoso para aqueles que o adoram, e ele é terrível para aqueles que o negam. É Isso é é muito parte do evangelho. é responsabilidade para nós que estamos aqui aprendendo, né, Éder? Porque Mas é o que se a gente você leu no texto. aprende e não transborda, isso é responsabilidade. Porque E ele é o vai que a falar: gente "Você sabia e não falava para ninguém, não ensinava ninguém". mas é o que a gente leu no capítulo 3. O É, capítulo 3 começa falando que somos atalaias. O atalaia é é. aquele que avisa. E se você vê e não avisar, você será cobrado pelo sangue daqueles que morreram. Então, se É, você vê o ímpio em pecado e não avisar que ele está em pecado, você será cobrado pelo sangue dele. E se muitas vezes você no pecado, mas você ter o avisado, você está livre desse castigo. lava as mãos, né. É, porque não cabe mais a você, você fez a sua parte. Então, Quando a gente fala é com pessoas, assim, é que muitas vezes essa parte é tão dura, é tão difícil de fazer. Eu assim, várias vezes eu já fui taxada como assim, falante, eh, eu sei, assim, ai, quer ser a melhor, eu acho assim, ai dói, sabe, ouvir essas coisas, mas eu falei para Jesus: "A gente tem que falar, né". Muitas vezes você é chato, vai ser chato, porque tem que falar, é o que eu li aqui, é o que eu aprendi, transborde, vai, fale. Você não pode, acabou a oportunidade de você ficar omissa. Eu sei que aquilo está errado e não falo, isso é responsabilidade. você vai pagar por isso. Sim, o sangue vai E nós clamar vamos pelaquela pagar. pessoa. Olha só, o que está lá em Ezequiel 3:27. Ezequiel, ele fala assim: "Mas quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Quando ouvir, quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque a sua casa é rebelde." Então Nossa! não importa se eles vão ouvir ou não, você precisa falar. Consegue entender? Ele deixa bem claro aqui para Ezequiel que tem aqueles que não vão te ouvir, tem aqueles que não vão aceitar, tem aqueles que não vai mudar a conduta. Isso não cabe mais a você. Cabe a você anunciar o evangelho do rei. Cabe a você falar. E aí, quando a gente vai lá em Apocalipse 10, lá que o anjo fala para João, é necessário que profetize de novo. É necessário que volte a fazer o que já foi feito. É necessário que vocês voltem a profetizar. Tô tentando abrir aqui, mas volte a pregar o evangelho do reino. A gente por muito tempo não soube e não sabe, na verdade, até hoje, o que é pregar o evangelho do reino, porque nos é ensinado só a graça, nos é ensinado só o amor. Mas o evangelho do reino, eu tenho estudado e tenho aprendido, é você pregar tudo, tudo, que Deus é o criador, que Deus cuidou dos seus filhos, que Deus separou os seus filhos,
que Deus mandou Jesus, que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, que ele ressuscitou pelos nossos pecados, mas ele virá, e quando ele voltar, a ira do Senhor será derramada sobre todo aquele que é ímpio, sobre todo aquele que não o aceitar. A gente não pode parar na cruz e na ressurreição. O evangelho tem que ser pregado com tremor e temor, avisando, olha, mas se você não aceita, você vai pagar pelo preço, porque a ira do Senhor será derramada sobre a sua vida. Ali no final de Apocalipse 10, ele fala, e é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário que você profetize a respeito do que, Éder? Sobre o que Ezequiel viu. Sobre o que a gente acabou de ler ali em Ezequiel 6 e 7, é o derramar da ira do Senhor. É necessário que você avise as pessoas, olha, a ira do Senhor será derramada sobre a terra. Quer você queira, quer você não queira. Quer você escute ou não, quer você acredite ou não, isso vai acontecer. E a nós que somos atalaias do Senhor, que somos mensageiros do Senhor, que temos a mensagem do reino dentro do nosso coração, precisamos despertar para levar o evangelho do reino a esses povos. E às vezes a gente fica pensando, Éder, quem são esses povos? Os nossos vizinhos, os nossos familiares, aqueles que a gente acha que conhece o evangelho, que na verdade não conhece. Eu até conhece, mas estão com a mente cauterizada, né? Indo por caminhos diferentes, né? Para pensar. Ele está Falar falando. não é conhece, eles vê falar. Eles vê falar, só que não escuta, né? Não entra para eles. Todo Aqui mundo tem fala. até um comentário. Conhecimento, nós estamos buscando conhecimento agora. Tem um Ele comentário só bem vê falar, prático. só vê falar. Ah, mas não conhece. Não pratica, né? Tem um Então não comentário conhece. prático aqui na minha Bíblia, é assim, em discussão, responsabilidade. Imagine que sua amiga esteja vendada, caminhando em direção de uma queda de quase 90 metros de altura. Você diria a si mesmo, não é problema meu, com certeza outra pessoa já avisou. Devo ficar com a boca fechada? De maneira nenhuma. Você gritaria, pare! Correria para tirar a venda dela e lhe mostraria o perigo adiante. Tentaria conduzi-la em uma direção diferente. Embora ela pudesse ainda escolher caminhar rumo àquele penhasco, você faria todo o possível para impedi-la. Esse é o tipo de responsabilidade que você tem para com suas amigas, que estão cegas por causa de seus pecados. Não gostaria que alguém fizesse o mesmo por você? É bem isso aí. Mas quando as pessoas, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quando as pessoas, infelizmente, o que acontece é a responsabilidade de uma atalaia, quando a gente leva, muitas das vezes a gente deixa, no meu ponto de vista, por exemplo, vou deixar aqui o pastor, um exemplo. Verdade. E nós é que estamos vendo a pessoa, nós que estamos mais próximos. E armada, quando a pessoa está indo por um caminho que não é aquele que leva a Deus, pelas portas, pelos que o mundo oferece, ela não vai ouvir, ela não vai entender, ela não vai aceitar, isso é normal. Mas só que, o que quer a gente? A gente vai falar, a gente não está para agradar. E os dias de hoje, o que acontece, infelizmente, no meu ponto de vista, é que tem muitos atalaias, que somos atalaias, escondendo o seu talento por conta de uma opinião, principalmente se a pessoa conhece, ou a pessoa fica para, né? Não, eu já sei. Quando a pessoa fala, não, eu já sei tudo isso que você vem falar, então você acha que não vai ajudar em nada. Mas a nossa obrigação, é que nem o Éder falou, é falar, quer ela aceita, quer não, a gente tem que falar. Ó, isso aqui tá assim, porque quando nós formos cobrados, um exemplo,
Imagina eu assim, olha, você teve a oportunidade de falar, de anunciar para alguém, não fez. E você fazer a gente lembrar. E aquela pessoa também vai lembrar, não vai poder ter assim, ser somente isenta. Nunca nem sabia disso, nunca ninguém, não ouvi falar. Então, assim, é muito sério. Hoje em dia a gente tem que estar avante, a gente tem que estar colocando em prática. Não é fácil, né? Mas também não é impossível. Se a gente fizer um pouquinho, cada um fizer um pouquinho, todo mundo vai ouvir. Ó, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui vai em frente. Então é nisso aí, no meu ponto de vista. É que muitas vezes a gente fica querendo não magoar, né, Maria? Na realidade, a gente começa. Quando a gente conhece a Deus, a gente quer falar a verdade nua e crua, doa quem doer, e tem que ser falada. Eu não posso escolher. Tem situações que a gente tem realmente ser falado, dá aquele chacoalho na pessoa. Vai cair o fruto podre, igual uma árvore que chega, dá uma chacoalhada, cai todos os frutos podres para, né, para ela acordar. E a gente tem que levar essa mensagem, esse anunciar o que o Senhor Jesus quer que faça. Tipo, a gente fala, nossa, Jesus está voltando. Tá? Não, vai vir. E o que você está fazendo para que isso venha acontecer logo? Ah, não, já está vindo briga, pai contra filho, já está próximo. Não, mas não é só isso. Tem mais outras coisas. A gente tem que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte não para agradar pessoas. Fazer a nossa parte para fazer aquele mínimo que a gente entendeu que tem que levar para salvar aquela vida do abismo. Às vezes a pessoa está no abismo e a gente está do lado, não. Ela vai ter que se jogar para ela aprender. A gente já esteve lá no abismo de novo, a gente foi lá, a gente falou com ela, ela saiu, agora ela está lá de novo. Eu não vou perder. Não, não. Aí entra aquela famosa, não vou jogar ferro nos porcos. Eu falei minha vez. Sabe o que é interessante? Isso que você falou me veio na cabeça. Por exemplo, eu vou deixar para o pastor fazer. Eu ouvi uma mensagem, Eu vou falar para fulano, falar com ela, para ela fazer. aí eu vi uma mensagem uma vez falando assim, pastor, ele pastoreia, quem gera ovelha é a ovelha. Quem traz mais ovelhas para o rebanho é a ovelha, não é o pastor. Então, quem tem a responsabilidade de anunciar são as ovelhas. Piorou. Entendeu? Quem gera ovelha é a ovelha, não é pastor que gera ovelha. Ele tem a responsabilidade de cuidar do rebanho. Eu estou estudando sobre, por exemplo, eu estava estudando ontem, estava lendo sobre os 5 dons de Cristo. Eu garanto que a maioria aqui nem sabe quais são os 5 dons que Cristo deixou para a igreja. Que é o apostolado, o mestre, o evangelista, apóstolo, mestre, evangelista, pastor e profeta. A gente já leu esse aí. Tá em Coríntios. Ah, não? Então deve ser os dons que a gente leu. Também tá em Coríntios. Onde que tá, Éder? Eu não sei. Agora você vai fazer eu procurar, não sei. Não. Como que é os dons? Fala de novo, por favor. Os dons da igreja. Apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor. Qual que é o primeiro? Falou, Qual que é o primeiro? apóstolo? Assim, Apóstolo, sim. Apóstolo. Mestre. profeta, deixa eu achar aqui. Onde que tá na Bíblia certinho? Por que fala dons? Aqui para mim parece cargo, não Ministério. sei. Parece posição. Não entendi. É interessante que fala Terceiro é dons, mestre? parece posição. Mas são dons derramados do Senhor. Está em Efésios 4.
São dons derramados de Jesus para os ministérios da igreja. Ah, tá. Para os ministérios, tá. Então, tipo assim, o que acontece? Você conhece como uma posição, né? Uhum. O que a gente conhece hoje. Mas cada dom desse tem um significado dentro da igreja, tem um significado Uhum. que o corpo da igreja ele cresça, né? Sim. Qual que é o depois do mestre? Pastor. Pastor? Apóstolo, profeta, mestre e evangelista. Tá aqui, ó, Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres. Então, o Senhor derrama 5 dons ministeriais do Espírito, como você quiser pensar, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. Cada um tem a sua função e a sua responsabilidade. Só que o que eu vejo hoje? Hoje a igreja está cheia de pastores, não tem apóstolo. Eu não tô falando apóstolos, esses apóstolos que é dado como apóstolos, não. Tô falando apóstolo de verdade, tá? Não é só porque o cara tem várias igrejas e vira apóstolo. Hoje, o apostolado hoje foi jogado no lixo, para falar bem a verdade. Então, a gente tem apóstolos, tá? A igreja não tem apóstolos, a igreja não tem mais profetas de verdade. O evangelismo está cada vez caindo mais, então está cheio de pastores que quer fazer tudo e acaba fazendo nada. Então, isso precisa voltar. O apostolado, porque o apóstolo e o profeta, por exemplo, foram pessoas que foram tirados de lado, os de verdade. Porque eles são os que exortam a igreja. Eles são os que mostram o caminho. Que Paulo era? Um apóstolo. Paulo é um profeta. Então, se você pegar as cartas de Paulo, a maioria das cartas ele está fazendo o quê? Além de elogiar, ele está profetizando, porque ele exorta, elogia e fala qual caminho tem que tomar. Isso é profetizar. E o apostolado, ele meio que tem tudo. Então, e Paulo também evangelizava, e Paulo também era ele não era o pastor porque ele não pastoreava a comunidade, mas pastoreava os líderes. Ele era o mestre porque ele ensinava. E hoje a gente perdeu essas coisas. Então a igreja precisa, o corpo de Cristo, a comunidade de Cristo precisa voltar a buscar os dons que Jesus deixou para a sua comunidade, para a sua igreja, para que ela volte a fazer o que é necessário ser feito. Por isso que eu, Éder, acredito profundamente que agora, nos últimos dias, perto da vinda do Senhor, um grande derramar do Espírito vai acontecer e vai surgir vários profetas verdadeiros para profetizar a volta de Cristo. Assim como aconteceu quando Jesus voltou e o espírito de Elias, o espírito de profeta foi derramado sobre João Batista. Só que como Jesus não voltará para Jerusalém, sim voltará para o mundo inteiro, então acredito que esse derramar do Espírito será para muitos. Não apenas uma voz, mas várias vozes vão se levantar para anunciar o evangelho do reino, com esse derramar gigantesco do Espírito Santo sobre essas vidas. Amém. Vamos para o 8? Quem quiser. Só Pode. um comentário rapidinho. Todo. O senhor Edson falando sobre isso, sobre as funções aí, né? É que nem o nosso corpo, né? O pé não vai fazer o que a mão tem que fazer. E os olhos não vai falar. Então, assim, apesar de muitas vezes os olhos falam, a pessoa regala os olhos, fica tipo, socorro, tudo bem. Mas cada lugar, e se a gente começar a organizar as coisas, vão fluir. Não vai ter, que o senhor falou um exemplo, o pastor fazendo tudo, às vezes assim, saber o que está fazendo aí, porque não tem como que ele vai ovelha, ele vai cuidar, ele vai fazer isso. A gente não pode ser o famoso Severino nessa parte espiritualmente falando, tem que juntar
Todos faz parte da orquestra. Por mais simples que simples seja aquele instrumento, ele não vai ser melhor que o surdo, melhor que uma flauta, não vai ser melhor que nada, ele vai ser usado. Ele não vai ficar parado. Até mesmo o triângulo fica batendo um ferrinho lá, a pessoa pensa, mas isso aí não é insignificante, mas quem troca um saxofone, ele está em destaque. Não. Ele faz parte, então cada um de nós vai fazer o que tem que ser feito conforme o nosso corpo. Tudo, não adianta, você pode fazer a mínima coisa, falar, não, eu vou andar com as mãos, vou pôr os pés para fazer o que as mãos fazem e não vai dar certo. Não é trocar os pés com as mãos, nessa parte, literalmente. Só que para isso precisamos buscar, né? Precisamos buscar qual é a nossa identidade, o que precisamos. Na verdade, no final de tudo, todos nós temos a obrigação de anunciar e evangelizar. Missão de todos que aceitaram a Cristo. E se Deus mandar, também profeta. E aí, quando você busca os dons do Espírito lá em Coríntios, e esses dons ministeriais já é uma busca, já é entender, eu sou para isso, eu sou para aquilo, o que Deus quer de mim? E aí, os dons espirituais que está em Coríntios é derramar do Espírito para o momento certo ser usado. O dom de sabedoria, de conhecimento, de falar em língua, de profetizar, de curar, de milagres, de fé. Essas coisas são derramadas no momento certo. O Espírito vai lá, derrama sobre você, você usa e depois ele sai. E aí, quando for precisar usar de novo, ele vai lá e faz de novo, entendeu? Então, precisamos estar sedentos por Cristo e sedentos pelo Espírito. Por muito tempo foi apagado o poder do Espírito nas igrejas. E o Espírito continua tendo poder sobre a igreja, só que a igreja parou de pedir. Faz pouco tempo eu fui falar com o padre sobre a volta de Jesus. Ele falou, não, Jesus vai voltar quando você falecer. Então, dona Neuza, tem gente que não acredita na volta de Jesus. Existe uma linha... Os padres não ensinam. Não ensina. Eles não ensinam o Apocalipse, para falar bem a verdade. Parece que eles querem assustar o povo, eu não sei o que é. Existe uma linha teológica que acredita que quando se fala sobre a volta de Cristo, ela acontece no momento da sua morte. Então, tipo assim, como se Jesus não voltasse e não haverá um reino de Jesus na Terra na eternidade. Então, existe essa linha teológica que acredita nisso, que com a volta de Cristo acontece com a sua morte. Então, esse voltar é fugir do que está na Bíblia, sabe? Que fala sobre o abrir do nuvem, é uma questão de estudar. Mas é mais fácil eu fugir da resposta falando, não, quando você morrer, Jesus vai voltar para você. Fala, dona. Eu vi que estava errado. É uma questão de estudar. Porque quando a gente quer, a gente vai, né? Se ele não deu essa resposta, vamos estudar, né, dona Neuza? Sim, foi o que eu estou fazendo mesmo. Graças a Deus por você estar aqui. Eu que agradeço a Deus, o Éder, e vocês. Amém. Amém. Tio Neide. Não, porque já vai passar o tempo, né? À vontade. Eu estava aqui meditando nos versículos, né? E aqui no 11, no 12, fala assim, né? A violência se levantou em vara de impiedade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu rumor, nem haverá lamentações para ele. Aí no 12 fala assim, ó, vem o tempo, é chegado o dia em que comprar não se alegrará e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Quando eu vejo essa palavra, assim, esse versículo, quando ele fala assim, ó, o dia vem, o tempo é chegado o dia, quer dizer que independe do que eu faça, vai chegar o dia das consequências. Quer seja ela boas, quer seja elas ruins, vai haver uma consequência. E ele ainda deixa claro aqui, ó, o que compra não se alegrará. E o que vende não se entristeça. O que eu penso com isso aqui assim?
Às vezes vai chegar o dia em que a pessoa vai ter tudo aquilo que ela quer ter, mas não vai ter alegria nela. Aí eu vou ter acesso a tal coisa, mas não me vai dar prazer, não vai me dar alegria, porque falta algo. Que aqui, no caso, na minha concepção, seria a presença de Deus, né? E quando a gente vai ver nesse set aqui, você vê muito. Eles faziam tudo o que fazia porque achava que não teria consequências. Eu não vou ter consequências dos meus atos. E a gente sabe que, se for bom ou ruim, vai ter consequências, boas ou ruins. E aí, trazendo tudo a baila que o senhor falou aí, a questão da gente ser atalaia, ser profeta, eu estou até o livro de Efésios 4, né? Tem uma passagem que eu gosto muito, que está no livro de 1 Timóteo 3, que vou falar só um pedacinho do finalzinho, que fala assim, ó, porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Aí no 6 vai dizer, não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. O 7 vai dizer assim, ó, também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Então, muitas das vezes, eu vejo assim, por que as pessoas não conseguem falar daquilo que têm recebido? Porque muitas das vezes não se vê como testemunho. Porque ainda ontem mesmo, eu estava assistindo uma live, Pablo, e o cara falava assim, Pablo, como que eu vou fazer o meu propósito, como que eu vou viver o meu chamado, se tem algo que me condena? O Pablo que perguntou para ele, o que te condena? Aí ele falou assim, porque eu me separei da minha esposa e vim para São Paulo. E meu filho está lá com ela. Então, como que eu vou falar daquilo que Deus coloca no meu coração se eu abandonei o meu filho por conta da minha vida financeira, um exemplo? Então, a vergonha da atitude que ele tinha tomado impedia ele de fazer o chamado que ele sentia no coração. Então, como que eu vou falar algo se eu me envergonho de algo que eu tenho feito ou que eu fiz que ainda me condena? Então, muitas das vezes, a pessoa não consegue ser esse atalaia por conta disso. Tem brechas que precisam ser arrumadas, tem coisas que precisam ser consertadas para que ele possa ser esse atalaia. Então, como ele fala aqui, né? Como que eu vou falar para o outro, como que eu vou ensinar o outro se eu preciso governar minha casa, não tem feito. Eu vou ter que pôr minha casa em ordem, vou ter que me organizar, espiritualmente falando, né? As brechas, as lacunas que eu tenho dado, para que eu possa ser esse atalaia. E quando eu vejo, como o senhor fala mesmo assim, a igreja deixou de buscar. Eu vejo sempre quando eu ouço a palavra igreja, eu falo, eu sou a igreja. Então, sou eu que tenho que buscar. Eu que tenho que me consertar. Eu que tenho que ter o exemplo para poder dar. Só que, às vezes, o exemplo da Neide possa ser que para o outro não seja tão interessante. Um exemplo. Mas eu preciso entender que eu tenho que organizar a minha casa, eu tenho que colocar em ordem para que eu possa falar. Né? Mais ou menos. E o povo fazia tudo aqui, achava que não teria consequências. Então, tudo tem consequências. Quer seja suas atitudes boas ou ruins. Mas quando eu falo a consequência, não é a consequência do homem, é que vem do Senhor. Porque ele é que pesa, né? Em boa medida, calcada, para dar a cada um, né? Então, é isso. Agora eu quero que você conte o que o Pablo respondeu pro cara. Por favor. Ele falou o seguinte, perguntou se ele amava ela, ele parou um pouquinho para pensar, falou que não, mas ele já estava com uma outra namorada. Aí o Pablo explicou para ele acerca de você ter a necessidade de você consertar a sua família, até porque ele tinha um filho, o filho tinha que crescer com a família. E aí o Pablo falou, ele falou assim, mas e se essa namorada? O Pablo falou, ela está me assistindo agora. Então, se ela for uma mulher de caráter, se ela for uma mulher de conduta, uma mulher que busca princípios, ela termina com você hoje e manda você voltar para sua família. Ponto. Eu lembrei dessa história. Foi ontem, muito forte. É isso aí. Cara, mas é isso, a gente precisa estar focado no Senhor. Muitas vezes, quando eu falo igreja em si, eu generalizo bastante tudo, sabe? E eu generalizo muito a questão de comunidade. Eu acredito que somos cada uma igreja, sim, mas que também precisamos estar e viver em comunidade. E que muitas vezes, por muito tempo,
estudando um pouco mais de Apocalipse, a gente vê que, para o fim dos dias, a própria igreja, aí eu já estou falando igreja instituição, ela distorceu a palavra para proveito próprio. É como a dona Neuza falou. É muito mais fácil eu falar assim que você vai encontrar a Cristo quando você morrer, do que eu tentar explicar para você como vai ser a volta do Mestre. Porque aí, sentar com a dona Neuza, abrir a Bíblia e estudar com ela. Isso vai me gerar o quê? Tempo. Custo de tempo, porque às vezes eu não quero me dispor a ter com você. Entende? Então, precisamos estar atentos. E precisamos também ter sede própria. Como a Neide falou, nós somos a igreja, nós precisamos... Como que eu vou ensinar para alguém se eu mesmo não sei? Sabe? Como que eu vou falar para alguém se eu mesmo não sei? Como que eu vou avisar que Jesus está vindo se eu não sei, se eu não tenho certeza se ele está vindo? Então, precisamos nos preparar. Como, Éder? Fazendo o que a gente está fazendo, estudando. Só que não faça disso aqui que a gente faz de manhã como se fosse uma igreja, onde eu vou lá todo dia de manhã, eu ouço a palavra, eu ouço a leitura, vem o doido do Éder, fala algumas coisas e beleza. Não. Duvide de tudo que eu falo e vai de confronto com a Bíblia. Entendeu? Não acredite em tudo que eu falo, vai de confronto com a Bíblia. Se o que eu falo estiver de a favor com a Bíblia, aí beleza. Agora, se não estiver na Bíblia, estiver confrontando o que está escrito na Bíblia, você esquece o que eu falo e fica com o que está na Bíblia. Mas como que você vai fazer isso se você não lê a Bíblia? Eu gosto de dar um exemplo bem simples assim, ó. Eu gosto de dizer que, para brincar, né? Para as pessoas ficarem se questionando que Lilith foi a primeira mulher de Adão e não Eva. E eu consigo provar isso para você dentro da Bíblia. E aí, se você não tiver um estudo, se você não tiver um conhecimento de como a Bíblia foi escrita, Quem? Lilith. Ok. Se você não tiver estudo, se você não tiver conhecimento de como a Bíblia foi escrita, de como Deus se apresenta no Antigo Testamento, eu consigo convencer você disso. Mas aí, como que eu não caio nesses enganos e nessas armadilhas? Conhecendo profundamente a verdade. Entende? Conhecendo profundamente como a Bíblia foi escrita. Conhecendo a palavra do Senhor. Então, se você conhece a palavra, você não é enganado por aqueles que vêm para enganar. Porque eu decorei isso e isso está no meu coração. Mateus 24:4. Cuidado para que vocês não sejam enganados. É a primeira coisa que Jesus fala para os discípulos quando eles perguntam como será o fim. Então a gente tem ali, o fim será o quê? Um grande engano, onde muitos, até os santos, serão enganados. Onde muitos cairão, onde o amor de muitos se esfriará. É onde a gente vê o que? A apostasia da igreja. É onde a gente vê pessoas que se diziam cristãs adorando a besta. Então, precisamos estar preparados o tempo todo. Ah, Éder, mas a gente nem sabe quando Jesus vai voltar. Beleza, Paulo também não sabia e estava preparado para a volta dele. Os discípulos não sabiam e estavam preparados para a volta dele. A igreja de Tessalonicense não sabia, mas estavam preparados para a volta dele. E aí a gente está tão acomodado porque faz 2000 anos e Jesus não volta e a Bíblia fala que ele já está voltando, que a gente fica assim, não vai ser na minha geração não, vai ser daqui 100 anos, daqui 300 anos. Tá, e se ele voltar daqui 10 anos, você está pronto? Você fez o que precisava ser feito? E se você atravessar a rua amanhã e morrer? E aí? Não tem mais tempo. A morte é o ponto final das suas escolhas. A morte vai te mostrar o que você vai ser na eternidade. Na eternidade você vai estar com Cristo ou você vai estar sem Cristo. A escolha é nas nossas vidas. Então a gente precisa viver como se a volta de Cristo fosse eminente.
todos os dias. Ah, Éder, mas ele pode voltar agora com a gente falando? Eu, Éder, acredito que não. Porque todos os sinais que está em Mateus 24 precisam ser cumpridos. Mas isso pode se cumprir rapidamente e a gente perder o barco. Então precisamos todos os dias estar pronto para a volta do Messias. E acreditar que ele está voltando. E a gente que lê a Bíblia e estuda começa a ver os sinais de que isso realmente está acontecendo. Então precisamos parar de ser enganados pela nossa mente, porque a nossa mente, não é os outros às vezes que mente para a gente, e sim a nossa mente que fala, ó, esquece isso, vai viver sua vida, isso não vai acontecer tão cedo. E aí a gente volta de novo lá para Mateus 24, quando Jesus fala, o tempo da minha volta vai ser igual no tempo no tempo de Noé, onde o povo comia, bebia, dava-se em casamento, vivia sua vida normal como se o dilúvio não fosse acontecer. Ou então vai ser igual na época de Ló, onde era toda aquela promiscuidade. Então precisamos estar preparados o tempo todo e atentos para a volta do Messias. Fala, dona Neide. Não, um detalhe que a gente tem que se atentar também, que a nossa busca incessante pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus, não se limite só aqui aos encontros das 5 da manhã. Porque se a pessoa fazer da intimidade dela com Deus só esse momento é raso, é pouco. É igual ir na Então, igreja ela todo domingo, né? Isso, que ela precisa ter o quarto de guerra dela, ela precisa ter a particularidade dela com Deus, independe, ela precisa ter essa intimidade, essa comunhão, para que ela possa ter as experiências próprias dela com Deus. Porque aqui é legal, é bacana, a gente se une aqui para fazer aquilo que a gente precisa fazer todos os dias, a leitura, uma leitura em grupo. Mas eu preciso ter o meu momento de intimidade, eu, o Espírito Santo e a palavra, eu, o Espírito Santo e a oração, eu, o Espírito Santo e o jejum, eu, o Espírito Santo e minha particularidade de eu estar no meio daquela correria, tal, mas eu senti a presença dele ali. Entendeu? Mas isso eu consigo ter quando eu começo a ter esse desejo, essa busca de falar com ele a todo momento e sentir ele presente em mim, assim como a roupa que eu visto. Então, isso, a pessoa vai ter o acesso, a pessoa vai ter esse momento, quando independe desse momento nosso aqui, ela passar a ter essa busca dela. Ela passar a ter esse desejo, essa intimidade. Não, eu preciso buscar mais, eu preciso ter mais intimidade, para que eu venha ter esse discernimento, para que eu venha, durante o dia, entender quando é o homem, quando é Deus e quando é o diabo na situação, ou falando, para que eu possa ter esse discernimento. Então, assim, o que eu falo não se limita só a esse momento nosso aqui, mas tem o desejo de buscar além disso aqui, alarga as fronteiras, abre a visão, além disso aqui. Além de grupo, né, de igual você está falando aí, pegando um gancho, é individualmente também, né? É individual a escolha, né? A gente tem que fazer por onde. A gente, igual você está falando aí, a dica muito boa mesmo. 10, top. Gostei dessa aplicação sua, é muito 10. E se a gente Muito bom, a gente às vezes está aqui na leitura, acha que está melhor do que o outro, está aprendendo mais, mas aí o Carnegie diz aí, é da suma importância mesmo a gente pegar aí. E se a gente parar para analisar, A tudo escolha que a gente individual vai de cada ficar um. mais próximo, né? A gente tem que lembrar, Neide, que é como a nossa alimentação. A gente não come uma vez só no dia, né? Isso. Eu falo assim, às vezes é tão difícil levantar esse momentinho aqui, né? 5 horas da manhã, vamos dizer assim, porque a gente tem a vida corrida, tal, faz uma série de coisas igual muito tarde, mas é um sacrifício, né? Levantar para esse momento. Mas a gente tem que ter opinião, não é? A mesma coisa é durante o momento para minha intimidade com Deus. Preciso ter opinião. Individual, né? Que eu necessito. Exatamente. A escolha de cada um. Às vezes faz só isso daqui, você disse, é muito raso, é muito pouco. Aí sai daqui, é igual quando se vai na igreja, né? Vai na igreja, sai de lá, já quebrando tudo depois na esquina, já tá fazendo coisa errada logo depois que saiu da igreja. Então, se torna meio que, igual você disse, raso. Se
além da gente estar aqui já trocando ideias, opiniões, e é muito bom isso. É difícil levantar para estar aqui, mas individual mesmo, a escolha de cada um mesmo. É bom você dizer isso aí. É tipo um alerta. 10 mesmo, top. Que esse Gostei. momento seja o nosso aperitivo, né? Isso. É uma coisa que a gente precisa aprender é que a intimidade com o Espírito Santo, ela é individual. Não existe intimidade com Deus coletiva. É. Existe comunhão com os irmãos, existe um crescimento, existe um aprendizado coletivo, mas a intimidade, a necessidade de estar com Deus é individual. Tem uma frase que eu gosto muito, isso queima no meu coração, se você não consegue passar 10 minutos com Deus, para que você quer viver a eternidade com Ele? Eita, que foi forte. Então Essa é top. então precisamos ter intimidade, buscar o Deus além disso daqui. Sabe como é? Eu vejo que tudo é Deus. Sim. Dona Neuza, a nossa vida não tem sentido sem Ele. Sim. A nossa vida, o único sentido da nossa existência é Ele. E quando a gente entende isso, a gente liga um botãozinho que não liga mais para esta vida sem Ele. Precisamos ter esse start de que tudo é Deus e tudo é para Deus. E que a nossa vida, a gente precisa entender que ela é tão curtinha. Eu estava falando isso para a Isabelle ontem, é difícil entrar na cabeça dela, ela tem 8 anos. Mas eu falei que a nossa vida é curta. Ela, não, mas a minha vida é longa, 8 anos demorou muito para chegar. Entendeu? E aí explicar para ela que sim, a nossa vida ela é curta perto da eternidade que nós teremos. Só que esse espaço curto de vida que nós temos vai definir aonde estaremos nossa eternidade. A nossa eternidade vai ser com Deus ou sem Deus? Aí a escolha depende desse espacinho curto de vida. E durante esse espacinho curto de vida, a gente fica naquela também. A nossa eternidade vai ser, beleza, eu escolhi ter a minha eternidade com o Senhor, mas vai ser bem próximo ao Senhor ou vendo Ele de longe? Também, só que isso também não é ensinado. Então precisamos estar atento nas Escrituras. A gente tem a Bíblia, a gente tem um livro que é o manual do ser humano e a gente não lê. É igual a gente compra um eletrônico e enquanto ele não queimar e estiver funcionando, beleza, para que eu vou ler o manual? E a nossa vida é mais ou menos isso. Enquanto a gente está aqui vivendo, beleza, para que eu vou ler o manual? E quando a gente busca ler o manual, busca ler as diretrizes do reino ao qual a gente pertence e ao qual a gente está indo viver, aí você começa a pensar, preciso mudar hábitos e atitudes. Então, Aqui, gente, esse manual aqui tá o manuseio da vida, né? A gente aprende a andar, a funcionar direito. bem, Não lê o manual, fica tudo errado aí no dia a dia. já vai ser 6h10. Dona Maria, você pode orar pela gente? Finalizar? Sim, posso. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse aprendizado de hoje. Que o Senhor venha estar nos dando a direção a cada passo, porque, meu Pai, nada aqui foi em vão. Cada palavra, que cada um que está participando e aqueles também que não puderam participar, e quando eles souber que eles venham ter esse mesmo interesse. Então, meu Pai, interesse de aprender sobre o Senhor, sobre o sacrifício. Meu Pai, a palavra do dia para mim é essa. Se a pessoa não consegue tirar 10 minutos da sua vida para Deus, ela vai querer uma eternidade. Nós não podemos, meu Pai, esperar, como foi com o ladrão na cruz, o último segundo, só para simplesmente ter a salvação, porque a salvação já temos. Meu Pai, que nós venhamos ter o reino do Senhor, e o reino é dado por esforços. Cada dia que a gente lê um versículo, cada momento, a cada instante do dia, ou cada dia, ele se renova todos os dias dentro de nós. Então, meu Pai, que esse dia venha ser excepcional.
Que essa palavra de hoje venha ficar lactante dentro de nós e colocarmos em prática, que nós não venhamos colocar dentro de uma gaveta e guardar e acabou aqui. Não, que a gente venha usar ela, praticar, colocar em prática em todos os sentidos, no nosso trabalho, na nossa família, aonde a gente contagiar, que a gente venha ser essa Bíblia que todos venham ler. Meu Deus, que nós não venhamos falar faço, mas não faço que eu vivo. Que a gente venha viver. Porque, meu Pai, na teoria é muito lindo. Agora, na prática, cada um tem os seus desafios. Cada um aqui sabe onde ele precisa mudar. Meu Deus, então nos molda segundo a vontade do Senhor. É isso que eu te peço. Nos guarda, nos livra, abençoa todos da nossa casa, da nossa família, os nossos familiares, aqueles que a gente falou que estava com o coração endurecido, que o Senhor tem o poder de amolecer a pedra que existe ali. Às vezes aquela pedra existe por uma palavra, às vezes até mesmo nossa, dura, rude. Não sei, mas que o Senhor tem o poder e que nós venhamos reconhecer isso. E venhamos ser esse atalaia onde nós formos. Que depender de nós, vamos fazer. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus.